meu nome é Patrícia Gomes, quem não me conhece, sou psicóloga, sou empreendedora digital. Eu auxilio as psicólogas a desenvolverem o empreendedorismo dentro da psicologia para aumentar o faturamento sem lotar a agenda. Aí as lives aqui no Instagram, sempre com temas voltados para empreendedorismo para psicólogos, né? Que é um tema que eu sou apaixonada e as pessoas vêm, né, pelo meu Instagram para poder escutar, né, sobre essa questão do começar na clínica, mesmo que esteja em outra profissão, que seja recém-formado ou que esteja há muito tempo atuando na clínica, mas quer aumentar o resultado, fazer produtos digitais, e é muito o que eu faço hoje na questão desse que eu ensino para as alunas. E o mais importante que eu falo que é empreender com propósito, né, que faz a gente se tornar única, descobrindo o nicho, o que veio fazer aqui no mundo, o que ama fazer, porque eu acredito que esse seja o maior aprendizado, porque isso faz a gente se tornar imparável, faz a gente parar de procrastinar, porque é algo interno, né, que a gente vai descobrindo lá com o curso, que é o método Equilíbrio Carreira e Família, que faz com que as pessoas consigam desenvolver programas, produtos, serviços, psicoterapias, conteúdos, divulgar o trabalho de uma forma muito mais assertiva, com um direcionamento, né, muito interessante. E eu sou, assim, uma incansável para poder ajudar as pessoas a descobrirem o propósito. Hoje eu já comecei algumas mentorias aí individuais com as alunas, e a cada aluna que eu converso, a cada história que eu escuto, eu vejo o quanto é importante esse papel, né, de resgate. E hoje eu vou falar aqui da abordagem, porque é algo que eu percebo, esse tema é um tema que trava as pessoas começarem na clínica, as pessoas que estão há muito tempo fora da clínica, entrarem para a clínica, porque a gente fica assim, poxa, mas eu tenho que ter uma abordagem, se eu não tenho, eu não vou começar, né? A gente começa a procrastinar e deixa de colocar a nossa missão da psicologia a serviço das pessoas, né? Então, é algo aí que a gente tem que começar realmente a mudar. Eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje. Esse assunto que é a abordagem, o que eu percebo é uma trava que a gente às vezes coloca aí como desculpa pra gente não começar a atender. E eu comecei hoje a fazer uma reflexão lá do meu passado, quando eu comecei, porque eu vim da transição de RH, eu era gerente de RH e vim atuar na clínica. E é muito difícil, gente, a gente mudar essa chave, pensar assim, não, se eu posso atuar como psicóloga clínica, sim. Às vezes a gente está fora da área um tempo, a gente acredita que a gente não é capaz, a gente fica inseguro, a gente não sabe como recomeçar. E é um dos assuntos que eu abordo muito no curso, dando ferramentas para como começar, essa questão do encorajamento, para a gente vencer a ansiedade que a gente tem, porque eu sei que isso atrapalha, e isso faz a gente não colocar realmente a nossa profissão a favor das pessoas. Quando eu comecei lá atrás, melhorou, que bom. Quando eu comecei a atender, na verdade, quando eu estava na faculdade, há muitos anos atrás, né, eu formei em 2003, na PUC aqui de Minas, e eu já fui para a área organizacional, até para eu conseguir realmente pagar as famosas boletas que a gente sabe que existem, né, e fiquei um bom tempo na área organizacional, saí de lá, pedi demissão como gerente. E quando eu estava lá na psicologia, dentro da PUC, vamos falar assim, eu vi as abordagens, mas eu não consegui me encaixar em nenhuma. Eu não sei se vocês sentiram assim. Eu tinha muita dificuldade, assim, de escolher, né, de me ver trabalhando. Talvez porque era muito teoria e eu não conseguia me imaginar, por exemplo, trabalhando lá com as teorias de comportamental. Eu via lá, eu fazia experiências na época com ratinhos de verdade, né? Hoje em dia eu sei que já não é assim. Eu não conseguia me ver atuando dessa forma. Quando eu via Lacan, essa parte, eu falei, gente, não consigo atuar. Como que eu vou usar isso na prática, né? Como que eu vou me desenvolver? E eu, às vezes, eu gostava da humanista, mas eu pensava assim, mas como que eu vou atender usando essa teoria centrada na pessoa? Como que eu vou abordar as pessoas dessa forma? Então, todas as teorias, eu ficava confusa, né? Eu estudava, mas eu não conseguia escolher, eu não conseguia me ver atuando com aquelas abordagens, e isso me gerava muita insegurança. E engraçado que quando eu comecei a atender pela primeira vez, eu tive que desencanar disso, porque eu sabia o que eu não queria. Por exemplo, é bom você já escolher o que você não quer. Eu não queria Lacan. Então, psicanálise, Lacan não é comigo, eu não vou ter prazer em estudar.
E eu comecei a observar o que eu tinha prazer de estudar, né? Onde eu me sentia bem, qual que é a perspectiva que eu tinha, como que eu era como pessoa, como que eu poderia usar, né, essas habilidades que eu já tinha desenvolvido com alguma abordagem dentro da psicologia. E aí quando eu comecei a fazer meus primeiros atendimentos, depois de muito tempo fora da clínica, eu não me apeguei à abordagem. Eu sabia que eu tinha que ter uma primeira sessão, né, que era essa primeira sessão, eu já tinha estruturado como que seria, começo, meio e fim, porque era uma sessão para eu fazer uma abordagem ali de entender o que é que viver essa demanda, talvez fazer uma anamnese, fazer uma escuta, para eu poder desenvolver uma hipótese diagnóstica, e eu sabia que eu teria tempo para poder traçar um plano de atendimento com essa pessoa que veio depois, né, no primeiro atendimento, depois eu teria tempo de uma semana para eu desenvolver um atendimento com essa pessoa. Então eu acho que o segredo, né, que fez eu não procrastinar para não atender foi me lançar, foi o caminhar, foi eu entrar em ação. Eu não preocupar se eu tinha abordagem, não preocupar se eu iria dar conta. Tive ansiedade? Tive. Eu ficava, na verdade, a primeira sessão a gente não consegue nem escutar, escuta tão ativa, porque às vezes a gente está preocupado com o que a gente vai falar, se a gente vai usar uma ferramenta, qual o momento que a gente usa. E se a pessoa perguntar alguma coisa que você não sabe responder, a gente está muito mais dialogando com as nossas questões do que, às vezes, escutando de forma ativa. Mas o que eu percebi, a colega está falando, a Paula Fernanda, no estágio em psicologia, no CAPS, há 15 anos atrás, pude ter certeza que eu iria trabalhar com a psicanálise francesa do Lacan. Olha que interessante, por você ter vivenciado, você acabou gostando, né? E aí, com que eu vi que eu estava atendendo, e eu, com a prática, isso foi silenciando esses medos que eu tinha lá atrás, né, de que eu ia falar na primeira sessão, como que eu ia abordar, como que eu ia conduzir. Com o tempo, eu fui realmente me soltando, fui me encorajando, porque eu comecei a ver o resultado, né? Parece que quando você está ali de frente para a pessoa, a ansiedade vai diminuindo um pouco, parece que a gente veste o papel mesmo como psicólogo, a gente passa a confiar. Quando a gente entra em ação, parece que, igual tem uma frase que fala, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Acho que quando a psicóloga atende pela primeira vez, nasce uma psicóloga. Eu posso usar essa analogia, porque realmente a gente começa a lembrar, né, de tudo que a gente estudou na faculdade, e aí a gente tem um prazo de uma semana, gente, para poder buscar supervisão, buscar apoio de colegas que já atenderam casos parecidos, buscar livros, referências na própria faculdade, para a gente dar continuidade. Então, para a gente começar, a gente vencer o primeiro medo mesmo de entrar e estar de frente com aquele cliente que chega. E lembrando que a gente vai ter oportunidades para poder desenvolver um trabalho ali depois. A gente não precisa de saber já todas as sequências de atendimentos posteriores, né? A gente vai ter um prazo para a gente resgatar. Então a abordagem, na verdade, ela passa a ser secundária, porque se a gente trava, né, com medo de não atender por não ter uma abordagem, ou então a gente começa a falar assim, não, vou fazer mais uma especialização, não, vou fazer uma pós, vou fazer um curso de extensão. A gente não entra em ação. E quanto mais conhecimento eu tenho, às vezes de algo muito teórico e pouco prático, mais a gente trava. Porque a teoria ela é muito diferente da prática. Olha para vocês verem que interessante. Quando eu comecei a atender, lá na faculdade, eu não gostava da comportamental, né? Porque era baseada em Skinner e tal. Quando eu comecei a me observar como psicóloga, sem ter escolhido qual a minha abordagem que eu iria atuar, com o tempo eu percebi que eu aplicava muitas técnicas da terapia comportamental. Por eu ter vindo do mundo organizacional, eu sou muito prática, eu sou muito mais objetiva, mais prática. Então, eu comecei a perceber que eu também atuava dessa forma no consultório. E aí, as ferramentas que eu já usava eram da psicologia positiva, da terapia cognitivo comportamental, e aí eu comecei a aprofundar nessas abordagens, porque era algo que eu me sentia bem ali no consultório, eu me sentia segura. Então, e o medo que eu vejo, o erro dos psicólogos é às vezes achar que tem que ter uma abordagem e casar com aquela abordagem, nunca mais pode mudar, ou que não pode usar elementos de outras abordagens no seu atendimento, e a gente começa a ficar numa camisa de força, porque às vezes aquele cliente que chega, ou o paciente, né, dependendo da abordagem, você pode usar um material da Gestalt, da sistêmica, você pode usar um material, às vezes, fazer uma análise de acordo com a psicanálise, para fazer estudo daquele caso.
É lógico que a gente tem que ter uma linha de raciocínio. E a terapia cognitiva me deu essa tranquilidade de eu ter uma estrutura de sessão. Começo, meio e fim, eu sabia o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que desenrolar essa terapia ali ao longo do tempo, né? Isso me deu segurança para poder continuar, né? Por eu ter essa linha de raciocínio, que eu poderia resgatar, que eu poderia fazer uma técnica de recapitulação, que eu tinha uma psicoeducação para fazer, que eu tinha atividades para dar sequência depois, né, com essa pessoa, que eu poderia... E eu adorava essa parte, sabe, de fazer a pessoa entrar em ação. Isso brilhava meus olhos, e nas outras abordagens eu não encontrava fazer isso. Então, a gente tem que perceber muito o nosso estilo pessoal, né, o que é que a gente gosta. Eu já tive colegas de profissão que escolheu uma abordagem errada e se sentia uma camisa de força, né? Era uma pessoa super prática também, que gostava de fazer as pessoas entrarem em movimento, que interagia mais durante as sessões, não ficava só na escuta, e estava com uma abordagem totalmente diferente do estilo dela e não conseguia encontrar um raciocínio clínico para dar sequência. E quando a pessoa fez pequenos ajustes, ela deslanchou, ela se soltou, ela viu a essência dela, porque a gente não precisa ser cópia de ninguém, né? A gente também não precisa de se comparar, né, com outros profissionais. A gente tem que ter o nosso estilo também. Por isso que as pessoas procuram a gente, porque nós temos a nossa essência. E aí vem o propósito, né, que é você saber por que você veio para esse mundo, o que você tem que entregar, e aí as pessoas começam a conectar com a gente. Porque a nossa essência, né, aquela questão mesmo do que você veio fazer, o seu legado, isso faz as pessoas se conectarem com a gente e falar assim, eu quero fazer terapia com essa pessoa, eu quero me desenvolver porque eu vi que ela tem um trabalho assim assado, que ela já passou por tais coisas, e eu quero fazer um desenvolvimento de um trabalho, de um curso com aquela pessoa, porque eu senti confiança. Então isso é muito forte também. A Juliana tá falando, Juliana Vinhais, que uma professora falou para ela descobrir a abordagem dela, tem que pensar qual concepção de ser humano eu tenho. Foi assim que eu fiz a escolha, exatamente. E uma dica também, não sei se vocês colocaram aqui no comentário, enquanto eu não tinha escolhido ainda a minha abordagem, né, nos primeiros atendimentos, e logo com 3 meses eu já sabia que eu iria atuar com psicologia positiva e terapia cognitivo-comportamental como minha linha mestra ali, né? E aí, que eu percebi? Que eu percebi que eu comecei a estudar várias abordagens. Isso é importante. Eu não parei ali, escolhi, ponto final. Então comecei a comprar livros de Gestalt, comprei livros de humanista, centrada na pessoa, comprei livros de sistêmica, comprei de psicodiagnóstico, comprei de terapia cognitivo-comportamental. Mas aí depois eu parei para pensar, tinha mais de TCC, eu tinha mais um acervo de livros de TCC do que as demais. As outras eu comprava uma obra, lia, psicanálise também, as outras eu comprava uma obra, lia e deixava. Agora TCC eu comecei a ter tipo uma coleção, sabe? E para lidar com várias questões, treinamento de habilidades, que eu amo, né? Treinar habilidades para vencer ansiedade, síndrome do pânico, medo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então a gente também tem que perceber, a gente não precisa deixar de estudar as outras abordagens, eu acho que é um estudo contínuo, até pra gente pensar assim, será que eu consigo, com essa teoria, com essa abordagem aqui, eu vou conseguir gerar transformação dentro da psicoterapia, eu vou me sentir bem com essas ferramentas? Eu acredito, que tem muito isso, né, gente? Eu acredito nisso, e muitas teorias eu discordava, né? Eu não acreditava. É engraçado, né? Porque tem a ver com a nossa história, com tudo mais. Então, como que eu vou atender com uma abordagem que eu não concordo ou que eu não acredito? Então, isso é muito importante. A gente tá bem, né? Com a abordagem que a gente escolheu. E quem vivencia, às vezes, em estágios dentro da faculdade, tem essa possibilidade de experimentar na prática, que é muito diferente, né? Do que é do campo, da teoria que a gente vê. A Cristiane falando assim que ela sentia assim, tá mudando a forma de pensar. E a gente entrar em ação é igual andar de bicicleta. No início vai dar aquele medo, aquele frio na barriga, a gente não sabe muito o que fazer, alguém orienta ali, orienta aqui, mas quando você vê, você anda sozinha, né? Se equilibra. E atender a mesma coisa. O primeiro movimento nosso é vencer essas dificuldades de começar. E a gente vai criando várias barreiras. Ah, não vou começar porque eu não tô com uma internet boa, não vou começar porque eu não tenho uma clínica física para atender,
Não vou começar porque eu não tenho a minha pós-graduação, não vou começar porque eu não tenho abordagem, não vou começar porque eu não tenho cliente. Aí o cliente chega e a gente não quer atender. Então, é a gente aproveitar as oportunidades. Porque quando a gente está receptiva, quando a gente quer, as coisas acontecem. As pessoas passam a acreditar na gente. Quando a gente acredita, quando você muda a sua postura e você começa a acreditar que é possível, e a gente lembra, né, dos 5 anos e meio da faculdade, que não foram fáceis, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente estudou, será que a gente não é capaz? Todo mundo sai da faculdade da mesma forma, né? Todo mundo sai com a mesma bagagem, por que não pra mim? Por que não, né? E ninguém, gente, nesse mundo sabe atender todos os casos clínicos. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Então, é lógico que a gente se especializa, às vezes você tem um nicho, você se especializa naquilo ali, no público-alvo, você vai desenvolver um trabalho, vai aprofundar, vai se especializar, vai fazer tudo para poder atender da melhor forma. Mas nunca a gente vai conseguir entender o ser humano de uma forma completa como a gente acha que deveria saber. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente, a cada caso clínico, a gente tem que se desenvolver também como profissional. E a gente tem que dar ter essa compaixão com a gente, que a gente não está pronto, a gente não está 100% pronto nunca. Mas a nossa intenção de ajudar, a nossa bagagem da faculdade, 5 anos e meio, a gente não pode rasgar também. É um conhecimento vasto que poucas pessoas têm. E às vezes a gente acha que é pouco e não é pouco. Eu falo que na faculdade a gente se desenvolve muito, né? Um turbilhão de emoções ali, lembrando as nossas histórias, tentando aplicar essa teoria toda, imaginando como que vai ser na prática. A gente realmente não sai igual como nós entramos. A gente sai transformado de uma faculdade de psicologia assim. Então é a gente colocar isso em prática, né? E no caminhar que você vai encontrar o seu caminho, a sua forma, o seu jeito, o seu estilo, a sua abordagem. E ninguém vai te falar qual que é a melhor. Você tem que experimentar. Por isso que eu fui muito aberta assim, a não ter uma abordagem, porque eu tinha muito medo de ter que escolher e depois eu não poder voltar atrás. Porque a gente tem esses mitos também. Nossa, será que é proibido eu começar com uma abordagem, depois eu sair, é antiético? Eu tinha essas questões também. Então a gente tem que desencanar, tem que começar a atender com os recursos que tem, com uma base que você acredita que vai surtir o efeito ali no seu paciente. E você pode buscar uma supervisão, você pode buscar grupos de estudos, você pode participar de grupos com psicólogos que estão ali querendo se desenvolver. Na turma lá do Método Equilíbrio e Carreira, a gente tem um grupo que as psicólogas se encorajam, né? Ah, eu vou fazer isso, vocês já fizeram. Divide material, elas estão sempre dividindo apostilas, livros e temas sobre os assuntos. Então, assim, é um grupo de crescimento contínuo, né, que as pessoas se apoiam. Então, a gente tem que participar de grupos como esse para a gente se encorajar, para a gente parar de pensar que é impossível, né, que é difícil ou que eu não vou conseguir. E a gente vai ver nos movimentos das colegas, isso inspira a gente a avançar também. Se o outro consegue, eu consigo, né? Se a pessoa entrou aqui e não conseguia gravar um vídeo, fazer uma live, eu vou conseguir também. Então é muito por aí. A colega falou que foi na faculdade, foi experimentando todas as abordagens. Isso é muito bom, né? Muitos professores, a Viviane tá falando, muitos professores são responsáveis por colocar essa questão para nós, de que temos que sair da faculdade com a decisão e ir em busca de uma especialização. Você já imaginou se a gente faz uma especialização no início da faculdade e depois a gente vê, faz os 2 anos, investe um dinheiro ali e depois a gente vê que não é aquilo que a gente queria trabalhar? Que nosso nicho, né, o público-alvo que a gente vai atender, não tem nada a ver com aquela abordagem que a gente escolheu? Olha que investimento. A primeira coisa é experimentar, ver se a gente gosta, né, buscar informações, ver o nosso público-alvo. Se eu pudesse escolher entre a abordagem e o público-alvo, eu escolheria saber meu público-alvo primeiro, para depois eu buscar uma especialização e definir essa abordagem de uma vez só. Então, e a gente acha que estudar vai dar segurança, né? E aí o que acontece? Muitos profissionais só querendo informação, teoria, mas cadê a prática? Cadê o campo de batalha, né? Cadê a ação? E não tem. E às vezes faz mestrado, faz doutorado, mas não atende. Então a gente tem que começar a atender, porque aí vai despertar o nosso interesse. Nossa, eu gostei de atender aquele caso, aquele já não gostei. Nossa, aquela abordagem surtiu efeito, eu me senti bem usando aquela abordagem. Aquela ali eu não vou usar mais. A gente vai experimentando e vai dando resultado. A gente tem muito potencial, só que às vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? E ainda tem essas crenças que são formadas desde a época da faculdade, que isso atrapalha também.
A comportamental é muito objetiva, muito prática, e a gente tem que se colocar no lugar que é o nosso, né? Onde é que você vai se dar bem? É com Lacan, é com Freud, é com Jung, é com o Rogers, da Humanista, né? É com Becker, da TCC. Eu te falo que eu, na faculdade, eu me negava a atuar com o TCC, com a comportamental. Eu tinha um preconceito, assim, de achar que não era legal, que estava sendo muito raso, que não aprofundava, e hoje eu vejo totalmente diferente, né? Que a gente fala das crenças centrais, das crenças intermediárias, que a gente fala das histórias de vidas, que surge efeito, que tem mudança. Então é muito diferente a prática. A prática nos mostra muitas possibilidades que às vezes a teoria nos limita, né? E às vezes a gente tem mais interesse por um professor e desinteresse pela forma da didática de outro, e a gente vai escolhendo às vezes até pelo professor e não pela abordagem que a gente poderia dar certo dentro da clínica. Por isso que entrar em ação, experimentar, é algo que vai fazer a gente não ficar fazendo as escolhas erradas ou travando para começar por questões do nicho, né? E a gente tem, igual eu falei, essa objeção que a gente tem que ter essa escolha do nicho quando forma. A gente acha que a gente tem que ter pós-graduação. A gente acredita que não pode usar outras abordagens dentro da psicologia, que a gente só tem que escolher uma e ir com ela para a vida inteira, e não funciona assim. Na verdade, o paciente nem quer saber qual abordagem. Eu acho que tem uns que nem sabem que existem abordagens dentro da psicologia. Ele vê estilos diferentes de atender, mas poucos sabem que existem, né, abordagens que são diferentes. Ele quer saber o resultado, né? Ele quer saber a transformação, se a gente vai conseguir resolver as dificuldades dele, as dores dele, né? Se a gente vai conseguir atender a demanda que ele trouxe. Então, deixa eu ver uns rascunhos que eu coloquei aqui pra gente começar. Então, primeira sessão, gente, sabe qual que é o segredo da primeira sessão? É a gente esquecer que a gente vai estar preparado, pronto, e que aquilo ali vai ser fantástico. A gente tem que tirar isso, desencanar, porque não vai ser o perfeito. A gente tem que silenciar, tem que fazer o nosso melhor. Uma coisa que me ajudou muito, eu ir com kit, né, para poder atender. No início eu usava muita ferramenta, hoje não uso mais, mas isso dá uma segurança, porque eu sei que eu tenho um formulário para preencher ali junto com a pessoa, que seja de anamnese, que seja de essas entrevistas iniciais, para a gente poder fazer a hipótese clínica. Hoje a gente acaba, de tanto fazer, você já sabe até de cor, né, muitas coisas você já usa ali na hora, né? Você não precisa de tantas ferramentas. E a gente não ficar se apegado só à ferramenta, porque a gente perde essa questão da escutativa, né? De você realmente ouvir a demanda ali, conseguir intervir, que isso vai vir com o tempo, não é assim de um dia para o outro. Então a gente silenciar esses medos que a gente tem. Outra coisa, a gente estar confortável também, isso aparece muito para o paciente, se a gente está confortável ali do jeito que a gente está, ou se a gente está preocupada com a pergunta que a gente vai fazer, com o formulário que não terminou, ou, né, naquele rebate ali de perguntas e respostas que a pessoa nem consegue falar algo mais. Eu já parei muitas vezes durante uma sessão e parei de fazer algum questionário, algum inventário, alguma coisa, porque a pessoa queria falar outras coisas. Então, a gente tem que saber esse ritmo, né, de dar voz pro paciente, adaptar a sessão de acordo com a demanda que ele trouxe no dia, fazer essa pesquisa prévia, né, se ele tem alguma demanda ali pontual que ele queira falar, porque às vezes a gente fica preso, principalmente na comportamental, que é a TCC, que você tem um script para fazer, né, um roteiro, lógico que você vai trabalhando de acordo com cada demanda, mas se a gente ficar muito preso ao roteiro, e por isso que eu gosto de ter essa flexibilidade, de você às vezes largar o roteiro e deixar a sessão tomar um outro rumo, que é o rumo que quem conduz às vezes é o próprio paciente com a demanda que ele trouxe. Então, a gente não ficar muito presa, né, à abordagem, ficar muito presa à ferramenta, ao que se vai falar depois, né, usar das nossas habilidades que foram desenvolvidas durante 5 anos e meio na faculdade, que é escutativa também. Então, essa questão dos prontuários, das fichas que você pode levar para preencher, ter alguma ferramenta, igual eu uso muito a psicologia positiva, eu sempre tinha uma ferramenta para gerar um processo de autoconhecimento, isso me dava uma segurança que eu sabia que eu poderia fazer uma intervenção com aquilo ali, com aquilo que eu não teria. A gente fica com muito medo assim, o que eu falo depois, né? O que eu faço depois? Então a primeira sessão é algo que é bom você levar umas 3 ferramentas ali, escolhe na hora, de acordo com a demanda, com o que veio, né? Para você não achar que você não teria nada para fazer ou nada para falar. E aí, uma coisa que eu percebi muito, né, que quando a gente começa a fazer esses primeiros atendimentos na clínica,
a ansiedade vai diminuindo e a gente vai aumentando a nossa confiança, porque a gente vai vendo o resultado que as pessoas vão obtendo ali com o atendimento que a gente faz. Então, a gente às vezes deixar para trás esse medo que paralisa, acha que a gente fica achando que a gente é impostor. Eu sou recém-formado, eu não dou conta, eu tô começando, tô recomeçando. E quem tá indo pro online agora tem mais preocupação ainda, porque quando tava no presencial, sabia o que tinha que fazer. Agora que vai pro online, que é outra realidade, aí a pessoa às vezes fica com medo da tecnologia, né? Com medo de não saber apertar um botão, de desligar da internet, de não ter a conexão, de não ter o contato ali que vai gerar uma transformação. São muitos medos que surgem mesmo. Então, na verdade, está todo mundo no mesmo barco. Até que os mais experientes estão com dificuldade de entrar no online, os recém-formados pela dificuldade normal do primeiro atendimento, e os que estão recomeçando, vindo de outras profissões, às vezes atuam em áreas administrativas, ou tem muito tempo que não atuam na área clínica, também tem esse medo de recomeçar. Então nós estamos passando por um turbilhão que, na verdade, se a gente for ver, tá todo mundo com os mesmos sentimentos, né? O medo de ter que fazer algo novo, que esse algo novo hoje é ir para o digital. Então, uma coisa que eu penso, né, que a gente tem que começar a parar de dar desculpas. E dar desculpas é muito fácil, né? É muito fácil eu acordar e falar assim, não vou fazer isso não, porque hoje tá frio, porque hoje tá chovendo, porque hoje eu não tô legal, porque hoje eu não deu tempo de eu maquiar, porque hoje eu não tenho nada para falar na live, não vou atender porque eu não tenho uma abordagem, porque eu não tenho uma pós, porque a gente vai dando, desculpa é um caminhão de desculpa, né? Então a gente tem que ter uma frase com a gente, que eu gosto muito de usar essa frase, e que não é uma frase minha, mas é uma frase que funciona muito pra mim, que é o chega de desculpas, né? É o chega de desculpas. Toda vez que a gente vê que a gente tá dando desculpas, a gente tem que dar um chega, sabe? Chega de desculpa. Por que as outras pessoas fazem e eu não faço? Por que as pessoas vão com medo e fazem e eu não faço? Né? Deixa eu parar de dar desculpa. Eu não quero fazer porque eu tô com medo. Assume o medo, né? Eu estou com medo. Não é porque aconteceu isso, porque... Não inventa, né? Então, assim, a gente vê que às vezes a gente tá procrastinando mesmo, né? Que adiando as coisas. E aí a gente tem que fazer a pergunta pra gente. Por quanto tempo que a gente vai adiar os nossos sonhos? Por quanto tempo que a gente vai adiar os nossos resultados? Por quanto tempo que a gente vai se dar uma de vítima? Às vezes as pessoas entram numa situação de criar várias crenças, né? Eu sou coitadinha, eu não dou conta, eu tenho uma família assim, eu tenho uma família assada que não me apoia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo porque eu tenho família, porque eu tenho filho pequeno. Cada hora a gente inventa uma coisa, né? Então quanto tempo que a gente vai dar desculpa? Eu não tenho conhecimento, eu tenho muitos anos que eu formei, eu tenho uma idade acima, eu tenho uma idade muito nova. E cada hora a gente inventa uma desculpa. E aí a gente tem que entender que dia que a gente vai ser protagonista da nossa vida e fazer tudo o que a gente tiver que fazer, apesar de... E é muito legal, porque eu no meu lado aqui é muito bom, porque eu ouço muitas histórias que me inspiram, né? E que um dia eu vou trazer aqui para vocês também, para poder ouvir histórias das minhas alunas, histórias de pessoas incríveis, que passam uma dificuldade, né? Perante os desafios da vida e mesmo assim avançam. E mesmo assim encaram, né, a realidade de uma forma diferente. E a gente tem que se inspirar em pessoas assim, né? Até pra gente pensar assim, poxa, eu tô reclamando aqui, eu tenho tudo, né? Eu tô reclamando, eu tenho saúde, eu tô reclamando, eu tenho família, eu tô reclamando, mas tá chegando paciente e eu que tô com medo de atender, porque isso acontece também, né? Então, é a gente começar a parar de dar desculpa, a gente fazer o que tem que ser feito, porque começa um movimento interno, né, de chamado. Eu falo que é o chamado, a gente começa a ficar incomodado, tipo assim, você tem 5 anos e meio de faculdade e não está ajudando as pessoas, ajudando a humanidade a evoluir. E eu acredito muito que a psicologia é uma missão, né? A gente não fez psicologia à toa. Você não fez assim, vou fazer uma psicologia. Não, por algum motivo você fez, né? Algum motivo te moveu a fazer um curso tão difícil quanto esse e ir até o final. Porque quem não escolheu direito, terminou no meio do caminho, parou, interrompeu, não avançou. Mas quem vai até o final é porque tem um propósito ali, tem algo ali que ela quis compreender do ser humano ou de ajudar pessoas
que isso é muito forte, né? É muito forte. E aí a gente vai deixar de colocar essa mensagem no mundo e as desculpas são inúmeras. Ah, tem muita concorrência, minha cidade é pequena. Cada hora a gente esquece de olhar pra gente, né? Pra nossa capacidade, pra onde eu quero chegar e não ficar olhando pro retrovisor das outras pessoas. É olhar dentro das minhas possibilidades o que eu posso fazer e entrar em ação, mesmo que dê poucos passos. O que é poucos passos? Imagina a gente não fazendo nada. Se eu não tivesse feito nada lá atrás, eu estaria no RH até hoje sofrendo, né? Eu, no caso, sofrendo, mas tem muitas pessoas que estão no RH e amam, né? Cada caso é diferente, cada empresa é diferente, cada pessoa tem valores diferentes, né? Então, isso aí é muito particular e eu acho lindo quem desenvolve um trabalho maravilhoso dentro do RH, eu respeito até. Só que se eu não tivesse dado o meu passo lá atrás, pequenos passos que geram o resultado que eu tenho hoje, eu não seria, né, empreendedora digital, eu não teria formado tantas alunas no curso que eu faço, eu não estaria me realizando profissionalmente, eu não estaria equilibrando minha carreira e família, porque antes eu tinha uma jornada muito extensa, eu não estaria feliz como eu estou hoje. Então, eu não estaria transformando a vida de tantas pessoas, sabe? Que é o mais gostoso disso tudo, que eu acho que vale qualquer esforço, qualquer cansaço que a gente pode ter, porque todas as pessoas têm suas dificuldades, né? As pessoas que não estão nos bastidores não sabem como é que funciona, é muito trabalho, né? Então, é o reconhecimento, né, de ver as pessoas mudando, as pessoas entrando em ação, as pessoas colhendo resultados e você transformando vidas. E eu desejo muito que as psicólogas façam o mesmo com seus pacientes, o mesmo com seus programas de desenvolvimento que vão ser criados, com seus cursos, com esse objetivo de evolução. Eu desejo o mesmo, porque a sensação é muito boa, é muito gostosa. Então, será que a gente vai se calar? Né? E aí a gente deixa de dar pequenos passos? O meu primeiro passo, né, que foi um passo gigante, foi aceitar atender. Né? Falar, vou atender, não sei não, nunca ouvi falar de como é que funciona e vai lá, vou. Sabe, vestir o chapéu da psicóloga clínica, que é difícil vestir esse chapéu, ele aperta a gente. É uma cobrança muito grande da sociedade, nossa, das pessoas, né? E aí você tem capacidade, não tem? E é uma coisa muito interna. Mas eu fiz uma escolha lá atrás. Eu fui com medo mesmo, né? Eu fui com dificuldades de saber se ia dar certo, mas eu fui. Então a gente tem que fazer essas escolhas. Um passo que a gente dá interfere uma vida inteira nossa lá na frente, né? Então, quanto mais rápido você avançar, quanto mais passos você der, com mais velocidade, mais você alcança seu resultado. A matemática fecha, né? Se você se movimenta, se você entra em ação, você vai ter retorno, seja num tempo, né? Que aí cada uma tem o seu tempo, mas que você vai encontrar o caminho. Às vezes o caminho seu é único, né? Você não vai fazer igual todas as pessoas fazem, mas você vai descobrir o seu caminho, dando os primeiros passos. E aí ficar parado não vai nunca fazer a gente evoluir. A Paula tá falando que as abordagens nos oferecem essas ferramentas. E é verdade, né? Essas ferramentas nos dão uma segurança no início que só quem tá atendendo sabe como é que é. A Camila falando que é o que tava procurando, né, Camila? Que legal. Acompanha mais as lives aqui. Vai ter live sexta-feira. Eu sempre faço lives diárias, mas agora eu estou no momento com as alunas do curso, né? Tô com turmas em andamento, mas vou voltar brevemente a fazer essas lives diárias que eu gosto muito sobre os temas voltados para empreendedorismo, para psicólogos, para fazer vocês aumentarem o resultado, para mudar a mentalidade, né, que é algo que eu acho que é chave das pessoas entrarem em ação, mudança de mentalidade, acreditar que é possível. E é uma coisa que eu sou muito comprometida, porque eu só consegui ter resultado porque eu mudei minha mentalidade. E quando você muda a mentalidade, gente, isso não é só eu não, pode conversar com qualquer pessoa. Qualquer colega de vocês que mudou a mentalidade, elas começam a prosperar, né? Vocês começam a evoluir. Prosperar não é só financeiro não, é na sua vida, né? Você começa a se permitir, você começa a aceitar, receber, porque a gente às vezes não quer receber. As pessoas vão pagar a gente. Eu era assim, alguém me pagar, eu não sentia que eu era merecedora. Eu não achava que eu era merecedora daquele dinheiro. E hoje eu já sinto, e eu acho que eu ganho até menos do que eu deveria. Então a gente vai realmente mudando, né? A gente vai mudando, a nossa confiança vai aumentando, isso é com todo mundo. Então a gente tem que ser merecedora, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, a gente tem que saber cobrar valores justos,
A gente tem que acreditar mais no nosso potencial, porque quando a gente acredita, aparece uma mágica que é o quê? As pessoas começam a acreditar na gente. Imagina eu falando algo que eu não acredito, eu não vou passar confiança e as pessoas vão perceber a verdade ou a mentira na fala. É muito comum, é o balelômetro, né? Acessa o balelômetro lá, tem os negócios, não bateu muito bem não. É assim, eu sou assim, vocês são assim. Então um paciente que às vezes chega e te pergunta de preço, ou te pergunta como é que funciona e você vai, eu acho que eu vou te ajudar, eu acho que eu consigo, ou então meu preço é esse, mas eu já te dou desconto. Então assim, as pessoas sentem a segurança. Então nós temos que mudar essa postura, mesmo a gente não acreditando tanto, a gente tem que começar a mudar a nossa postura e automaticamente a nossa confiança vai aumentando também. Perder tempo usando uma abordagem, como vou agora mudar para outra? O que a Maia tá falando? Eu não entendi a sua pergunta não, Maia. Você falou assim, ou então, perder tempo usando uma abordagem e como vou agora mudar para outra. Não, se você está perguntando como é que você muda para outra, é simplesmente mudando. O paciente não sabe muito bem abordagem, né? Quem sabe muito ali somos nós, né? E a gente, nada nesse mundo a gente deixa de aproveitar. Tudo que você desenvolveu nessa abordagem que você tem hoje, você consegue às vezes usar em algum momento das suas sessões algum material, alguma ferramenta, alguma forma de pensar dessa abordagem que você começou e que agora você vai mudar, se é que você vai mudar. Então nada se perde. Por exemplo, eu uso muito conhecimento de RH nos meus atendimentos, né? De planejamento, de produtividade, de gestão, de liderança, quando tem essa demanda, né? De desenvolvimento de competências, quando eu tenho que desenvolver habilidades de liderança, quando eu tenho que desenvolver algo ligado à carreira das pessoas, que às vezes as pessoas na psicoterapia vêm com isso. Então, a gente não tem como rasgar o nosso passado. Então, as abordagens que às vezes a gente começa e depois opta por outras, na verdade, uma se complementa. Você tem que ter uma linha de raciocínio dentro da psicologia. Por exemplo, a minha linha de raciocínio é terapia cognitiva, mas eu não sou fiel no sentido de ser ortodoxa com a terapia cognitiva, né? Às vezes tem abordagem minha que eu não fico só naquela linha de raciocínio de recapitular, de fazer tarefa, de recapitular tarefa, de fazer feedback, de desenvolver um tema, de fazer psicoeducação. Eu não fico só naquilo ali. Eu tenho essa liberdade de ir adaptando, né? Mas eu tenho uma linha de raciocínio. Eu sei o que tem que falar no início, no final, no meio. Eu sei como é que eu interrompo a sessão, como que eu dou sequência nas demais. Isso eu tenho um raciocínio da terapia cognitiva. Mas eu vou usando elementos até de outras durante a sessão. Então a gente só tem que ter um raciocínio clínico, mas a gente pode usar outras ferramentas. Então você não abandona uma para ir para outra, você às vezes complementa também. Cássia tá aqui também. A Cássia, né, que tá aqui, né? E aí, gente, é isso que eu queria passar para vocês. A Andréia tá aqui, que legal, Andréia. A Daniele tá falando assim, antes eu ficava me preparando antes da sessão, mas não tem como se preparar, uma vez que não sei qual será a demanda. Exatamente, né, Daniele? É isso, mas assim, a gente se preparar dá uma segurança, né? Eu adorava preparar, eu tinha um kit, né? Kit da primeira sessão, eu até tenho ele hoje, mas eu não uso tanto mais. Mas é bom você ter algumas ferramentas e se preparar, dá mais segurança, né? Quando a gente se prepara. Mas agora, depois de um tempo, você já sabe de cor, né? O que você vai fazer, o que você pode fazer, se acontecer uma coisa, se acontecer outra, o que você vai usar. Às vezes você já tem a ferramenta até mentalizada, já você faz um rascunho ali com a pessoa. Então isso com o tempo vai te dando segurança, né? Te dando essa habilidade. O que a gente não sabe a gente estuda, faz na próxima sessão. E quanto mais a gente deixar as coisas fluírem, né? Mais a gente se conectar, né, com o que vem ali durante a sessão, mais essa sessão vai ser uma sessão que vai gerar resultado. Não é a ferramenta que a gente vai usar, mas no início é importante a ferramenta. A gente precisa dessa, né, estratégia para a gente ter segurança, né, de ter, vou atender, e aí, o que eu faço? A ferramenta ajuda, ela dá aquele conforto, né, que a gente sabe que a gente vai fazer. A Rosiane Cruz está assim, eu precisava muito dessa live, você transmite paz e nos faz olhar o horizonte com tranquilidade. Obrigada, Rose, que legal. Mas é isso, a gente entrar em ação, caminhar, não esquecer que ninguém tá pronto, a gente só vai encontrar certeza fazendo. Sempre pegar e fazer acontecer. Tá ruim, vai melhorar, não encontrou o caminho, vamos. E a gente tem que parar de ficar sempre dependendo do outro também, né?
Às vezes o negócio tá ali na nossa frente, a gente quer que tenha a resposta mais clara possível pra gente avançar. Não, as coisas vão estar no caminho, vocês vão encontrar o caminho de vocês. O meu caminho vai ser diferente dos seus, que vai ser diferente da outra pessoa, né? Vocês têm às vezes uma direção, um norte, mas entrando em ação, as coisas vão começar a acontecer.